Olá e sejam bem-vindos a mais uma aula prática de conservação dos alimentos. Na nossa última aula teórica, nós discutimos como o encapsulamento pode ser uma ferramenta útil na conservação dos alimentos. E na prática de hoje, nós vamos demonstrar uma técnica de encapsulamento de probiótico, utilizando a secagem por atomização ou spray dry. Para começarmos, vamos primeiro entender o que são os probióticos. A palavra probiótico é derivada da língua grega e significa pró-vida. E este termo ele foi utilizado pela primeira vez em 1965. De lá para cá, este termo sofreu modificações e atualmente a definição de probiótico aceita é a de micro-organismos vivos que, quando ingeridos em quantidades adequadas, são capazes de trazer benefícios à saúde do hospedeiro. Não há uma especificação da quantidade mínima a ser ingerida na definição, nem há um consenso sobre tais valores. Os valores sugeridos variam de 10 a 6 a 10 a 9 UFC por ml. Mas uma dose diária de cerca de 10 a 9 UFC por ml é recomendada para compensar a perda de viabilidade de alguns destes micro-organismos à medida que passam pelo trato gastrointestinal. No Brasil, a legislação estabelece valores para a quantidade mínima de micro-organismos viáveis entre 10 a 8 e 10 a 9 UFC na porção diária, podendo este valor ser inferior, comprovando a eficácia do benefício pela empresa. Quando ingeridos os probióticos, eles induzem uma resposta imunológica no organismo hospedeiro, o que faz com que tais micro-organismos sejam associados a uma infinidade de benefícios à saúde, incluindo a modulação da microbiota endógena, redução de sintomas em intolerância à lactose, redução dos sintomas de gastroenterite, constipação e efeitos anticarcinogênicos. Como vimos, os probióticos eles precisam permanecer viáveis e em número elevado para que possam exercer a sua função benéfica quando consumidos. No entanto, da indústria até o consumidor final, os probióticos eles sofrem uma série de estresses que podem causar injúrias que culminam na sua morte. Se as células microbianas morrem em uma taxa expressiva durante o processamento do alimento, armazenamento, sua reconstituição ou preparo e durante a ingestão, o produto perderá sua funcionalidade. Assim, manter os probióticos vivos nos alimentos é o grande desafio encontrado pela indústria, e o tempo de sobrevivência destes micro-organismos na matriz alimentar pode ser o fator-chave que irá determinar o prazo de validade de alguns produtos alimentícios. Com a finalidade de estender o tempo de sobrevivência ou viabilidade dos probióticos, uma estratégia é o uso de técnicas de encapsulamento. Como discutimos em nossa aula anterior, as cápsulas elas são estruturas que contêm as células probióticas e o protege contra agentes estressantes como oxigênio, luz, choques mecânicos, calor e umidade, fazendo com que as células consigam sobreviver por mais tempo na matriz alimentar. No entanto, o uso de cápsulas em alimentos pode ter limitações, e uma delas é o tamanho. Quando aplicadas em alimentos, as cápsulas podem alterar a textura e isso é um ponto negativo que pode levar à rejeição por parte do consumidor. Uma forma de contornar esse problema é por meio da produção de microcápsulas, que são imperceptíveis ao paladar. Existem algumas técnicas que permitem a produção de probióticos microencapsulados. No entanto, a secagem em spray dryer é sem dúvida uma tecnologia promissora, pois permite alta produção de cápsulas de forma contínua. Além disso, os probióticos são convertidos em um pó de fácil incorporação em formulações de alimentos. A
secagem por atomização, ou spray drying, consiste em pulverizar um fluido com alto teor de sólidos, o qual chamamos de concentrado, em uma corrente de ar quente e seco. Em contato com o ar, as gotículas perdem água quase que instantaneamente, formando partículas que chamamos de pó. Se olharmos essas partículas com um microscópio de varredura, iremos conseguir observar as cápsulas. À primeira vista, a secagem parece algo bem simples, mas não é bem assim. Durante o processo de secagem, as células podem morrer ou, em outras palavras, perder a sua viabilidade. Desta forma, as cápsulas podem conter um baixo carreamento de células vivas e isso compromete a utilização das mesmas na elaboração de alimentos funcionais. Na aula de hoje, nós vamos fazer a secagem de uma bactéria com potencial probiótico, o Lactococcus lactis, e vamos avaliar o efeito da temperatura do ar sobre a viabilidade da célula. Vamos conhecer melhor um spray dryer de bancada e aprender a como determinar a perda de viabilidade em um processo de secagem. Para iniciarmos esta prática, a primeira coisa que vamos precisar é preparar um concentrado de células, que será injetado no spray dryer. E para isso, nós vamos precisar de 500 ml da cultura ativa de Lactococcus lactis em caldo MRS. A ativação é feita por 24 horas a 37 graus Celsius. Solução salina 0,85%, tubos Falcon estéreis, centrífuga, leite em pó, balança e água destilada estéril. Para o preparado do concentrado de células, a primeira coisa que iremos fazer é o preparo da matriz encapsulamento, que neste caso será as proteínas do leite. Para isso, colocamos 200 gramas de leite em pó integral em 255 gramas de água destilada estéril, para obter um concentrado com aproximadamente 45 graus Brix. O concentrado, ele foi aquecido a 85 graus Celsius por 1 hora, para eliminar quaisquer possíveis contaminantes. Após o tratamento térmico, o concentrado foi resfriado até atingir 40 graus Celsius. A cultura de células ativas foi adicionada em tubos Falcon e centrifugada a 5.000 xg por 10 minutos, a 25 graus Celsius. O sobrenadante foi descartado e o sedimento ou pellet foi lavado 2 vezes em solução salina 0,85% e ressuspenso no leite reconstituído.
O concentrado de células foi mantido em banho-maria a 40 graus Celsius até o momento da secagem. Agora que temos o concentrado preparado, nós podemos dar continuidade e começar a secagem. Para este procedimento, nós iremos utilizar o equipamento buche de bancada. O equipamento ele conta com um atomizador por onde o leite concentrado será pulverizado, a câmara de secagem e um ciclone. Na parte superior, nós temos um painel que permite controlar a temperatura do ar de entrada e a vazão do leite concentrado. O frasco Erlenmeyer, no topo do equipamento com um líquido vermelho, representa o material a ser seco, que para esta prática será o concentrado com os probióticos. Agora, analisando um pouco melhor o bico atomizador pneumático no canto direito da imagem, nós podemos perceber que existem várias entradas. Uma delas é usada para injetar o concentrado, enquanto que a entrada superior é usada para injetar o ar comprimido. O concentrado e o ar comprimido se misturam no interior do atomizador e este processo permite a formação do spray. Agora, para fazer o encapsulamento, vamos seguir os seguintes passos. Ligar o exaustor e aquecedor de ar, o painel de controle do equipamento e o compressor de ar. Ajustar a temperatura do ar de entrada e a vazão do concentrado. Para a prática, iremos realizar duas secagens, uma a 115 e a outra a 160 graus Celsius, e a vazão será definida como 100 para as duas. Ajustar a vazão do ar do compressor para o atomizador, que deve estar entre 30 e 40 litros por minuto. Esperar a temperatura do ar de entrada chegar a 100 graus Celsius e para limpar a mangueira e o bico atomizador, vamos passar água morna no equipamento. Para isso, colocamos a mangueira em um becker com água e ligamos a tecla Pump para iniciar a bomba peristáltica. Depois disso, devemos manter o concentrado em banho-maria para que a temperatura do concentrado fique em torno de 40 graus Celsius. Depois que a temperatura do ar estiver a 115 ou 160 graus Celsius, conectar a mangueira da bomba peristáltica ao concentrado e iniciar o bombeamento. Agora é só verificar a formação do pó no interior da câmara, ciclone e recipiente coletor do pó. Uma vez que temos o nosso pó, ou microcápsulas com probióticos, nós vamos avaliar o quanto de células perdemos durante o processo. Para isso, nós precisamos determinar o quanto de células viáveis temos no concentrado de células, que produzimos no início dessa prática, e quanto de células viáveis nós temos no pó produzido. Para isso, nós vamos usar a técnica de microgotas e vamos precisar de placas com agar MRS, salina a 0,85%, um pipetador e ponteiras estéreis, uma jarra de anaerobiose e estufa a 37 graus Celsius. Para o concentrado de células, adicionamos 1 ml do concentrado e 9 ml de solução salina. Depois, realizamos as diluições decimais. Na sequência, pegamos uma alíquota de 20 microlitros das diluições mais apropriadas e depositamos sobre a superfície do agar-MRS. Para o pó, adicionamos 1 grama de pó em 9 ml de solução salina, 0,85%, e conduzimos as demais diluições seriadas. Da mesma forma, escolhemos as diluições mais apropriadas e depositamos 20 microlitros da diluição sobre a superfície do agar-MRS. Uma vez que as gotas estão secas, colocamos as placas em jarras de anaerobiose com uma vela ou um sachê específico que remove o oxigênio da jarra e incubamos a 37 graus Celsius.
Após a incubação, podemos ver a formação de pequenas colônias na região onde a gota foi depositada. Para esta técnica, nós contamos somente as gotas em que contém entre 8 a 80 colônias. Ainda para determinar a perda de viabilidade devido à secagem, nós precisamos conhecer o extrato seco do concentrado de células e do pó. Para isso, pesamos 3 gramas do concentrado que produzimos no início e colocamos em estufa a 105 graus Celsius por 5 horas. Depois, nós deixamos a amostra resfriar dentro de um dessecador e pesamos novamente. Fazemos o mesmo procedimento para o pó. Agora, vamos aos resultados? Na tabela, nós podemos encontrar os resultados para a determinação dos extratos secos do concentrado e dos pós produzidos a 115 e 160 graus Celsius. Com base na equação, quais os valores de extrato seco do concentrado de células e dos pós? Agora, nesta tabela, podemos ver as contagens em mRs para o concentrado e os pós produzidos em 2 temperaturas. Também com o uso da equação, determine o número de unidades formadoras de colônias por mililitros ou gramas que temos no concentrado e nos pós. Agora que conhecemos os valores de extrato seco e unidades formadoras de colônias por ml ou grama, calcule a perda de viabilidade por meio da equação demonstrada. Nas condições de secagem que empregamos, qual a temperatura seria a mais adequada para a secagem de Lactococcus lactis? Vamos finalizando a nossa prática e não se esqueça das perguntas na descrição do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário para a gente no vídeo.